Boa tarde a todos. Novamente nos encontramos aqui para o estudo, para o aprendizado e, mais que tudo, por compartilhar a palavra de Cristo, o Evangelho. E que nós sejamos todos abençoados, que os nossos corações se abram a este aprendizado, a este amor, que nós possamos ser instrumentos dele aqui na Terra, graças a Deus. Então, para iniciar, o Ras fará a prece inicial, seguida pela leitura do livro pela Elza. Sejam todos bem-vindos. Deus Pai de amor, eterno Criador, sentido de nosso existir. Elevamos a vós nossa gratidão por podermos nos colocar em grupo na Tua presença, por podermos nos juntar em fraternidade com a Tua luz, a luz do Teu Filho, de nossa Mãe Maria e de toda a espiritualidade que nos guia, nos guarda, nos protege, nos ilumina. Permita-nos, Pai, elevar a nossa frequência, a frequência de Teu Filho Jesus Cristo, para que possamos ser e existir na vibração crística, na vibração que expressa melhor o Teu amor imenso, infinito, por cada um de nós, Teus filhos, Tuas filhas. Com este sentimento, preenchidos dessa luz, abrimos a nossa mente, o nosso coração, para as lições que tendes guardadas para nós neste dia, para o ensinamento que trazes para nós. E vos agradecemos por podermos reunir em nome de nosso irmão Jesus Cristo, para vibrar por pessoas, por irmãos, irmãs, que vieram até nós, esperando um auxílio, assim como nós esperamos em vós. Nós pedimos, Mãe, Tu que és maravilhosa, Tu que és plena do Espírito Santo, Tu que és prenhe da força do Teu Filho Jesus Cristo. Fica conosco, ilumina-nos e abre os nossos corações para receber a força e o amor e a luz eterna em nossa mente, em nosso coração. Que assim seja, por vosso amor e graça a nós todos. Amém. E assim vamos dar continuidade ao Palavras de Vida Eterna, lição número 100. Queixumes. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais reprovados. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa, assim, a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através de teu egoísmo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente feridos semelhantes.
E assim como te rejubilaste diante de todos que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido de todo o mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação, na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E, em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimamente, automaticamente, a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Bom, na semana passada, eu acho que foi a Suzy que falou que puxão de orelha. E a gente recebe realmente esses puxões de orelha. E nós precisamos deles. Então, essas lições, muitas vezes, elas vão vir agora e daqui a algum tempo ela virá de novo. Porque realmente a gente precisa ouvir várias vezes esse tipo de estudo, de aprendizado. Então, eu vou falar aqui o que eu tirei dessa lição, o que me bateu assim forte. Então, assim, quando a gente vai se queixar de alguém, né? Aqui fala no começo, você já está julgando a si próprio, você está julgando a sua própria vida. E por que isso acontece? Porque, que nem diz a Carmen, né? É muito fácil a gente ficar blá, 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 blá. Mas se a gente, na hora que vai se queixar de alguém, a gente parar para analisar a si mesmo, fazer uma consciência da gente, entrar, mergulhar por dentro da gente, a gente vai perceber que a gente também foi essa pessoa, ou é essa pessoa, né? Que se queixa, que se lamenta, e que muitas vezes a gente também, ao deixar essa palavra sair, né? Porque é muito fácil ela sair, a gente não para pensar. E aí ela vai machucar ali, né, alguém. Ela vai ferir uma parede, né? O prego não fere a parede. A gente também, muitas vezes, através das nossas palavras mal colocadas, a gente vai ferir pessoas, né? Pessoas distantes, perto da gente. E a nossa palavra, antes da gente colocá-la, né, no ar, né? A gente tem que lembrar que primeiro ela bate aqui nos nossos dois ouvidos. Então, a nossa boca, ela está muito perto dos nossos dois ouvidos. Então, o que sair da gente, primeiro a gente vai bater em nós mesmos. E é difícil, né, gente, a gente parar para pensar antes de falar, né? Se a gente fizesse isso, nossa, seria uma dádiva, né? A gente iria fazer menos besteiras, falaria menos coisas que não deveríamos falar. E então essa consciência é um exercício que a gente podia até colocar, né? Até quando eu li o texto, eu falei assim, vou tentar colocar em prática durante a semana, né? A hora que eu for me lamentar, porque a queixa é o lamento, né? O sofrimento, é dor. Então, a hora que a gente for fazer, vamos parar e vamos se analisar, né? Será que eu, no lugar do outro, eu faria igual ele ou faria pior que ele? Então, é muito fácil a gente falar, né? O difícil é realmente a gente parar para analisar antes de já jogar ao vento. E outra coisa que eu queria falar, que ele diz no final. Vamos supor, porque, só uma coisa, né? Que muitas vezes o outro que a gente também machucou, porque a gente faz marcas no outro e os outros também fazem marcas na gente. Mas muitas vezes os outros, né, esse outro, ele te perdoou. Aqui tem uma palavra que chama ouvido, né, que tem a mesma pronúncia do ouvido, mas esse ouvido com L é o esquecer. Então, muitas vezes o outro, ele esqueceu daquele sofrimento que a gente causou nele. Então, por que a gente não faz o mesmo? Porque nós aqui, né, todos juntos para estar aprendendo. Então, antes de a gente se lamentar, de se queixar do outro, né, vamos se colocar no lugar dele. E aí, no final, eu só vou terminar para deixar os outros falarem, mas no final ele dá um alerta para a gente, né?
Então, assim, se você se queixar de alguém, já de antemão, você tem que estar automaticamente melhor que o outro. Olha só, olha a responsabilidade. Você já tem que estar melhor que o outro. E lógico que nós não estamos melhor que o outro, porque senão a gente não estaria se queixando. É um texto de puxão de orelha. E é só isso que eu tenho para falar. Obrigada, gente. Obrigada, Elzinha. Foi muito boa a sua explanação. A Cris levantou a mão aí. Quer falar, Cris? Cris e a Amauch. Nós temos duas Cris hoje. Bem, eu acho que ela levantou sem... eu acho que ela levantou sem querer, porque ela não se manifestou. Bem, a palavra está em aberto, que essa lição, como sempre, poderosíssima, caiu como uma luva para mim. Sempre a lição correta, no momento correto, para as reflexões. Eu posso falar só um pouquinho, assim? Pode, dona Carla, por favor. Me faz lembrar muito uma história que a gente ouvia, assim, desde o comecinho da nossa... Da entrada ali na doutrina, muito interessante, né? Então, conta a história que uma mãe foi procurar um sábio para pedir um conselho para o filho. Então, a mãe se queixava muito do filho, que o filho não tinha disciplina para comer, que o filho gostava demais de doces. E ela queria uma receita de como fazer com que o filho, que não podia comer tanto doce, pudesse ter mais disciplina no alimento, né? No se alimentar. E o sábio simplesmente olhou para a mãe e disse assim: a senhora volte daqui a uma semana, por favor, que nós conversaremos. E a mulher saiu desiludida, né? Pensando, puxa, mas que coisa, né? Me mandou voltar daqui a uma semana e dizem que ele é bom no que faz, né? Mas eu tô achando que hoje ele não estava muito bem inspirado e tal. Aí na semana seguinte ela volta e o sábio ouve toda aquela história daquela mãe, né, se queixando do filho, porque ele não tem disciplina, porque ele isso e aquilo, e vai o rapaz e diz assim: sinto muito, mas a senhora volte daqui a mais uma semana. E ela, claro, né, desiludida já, descompensada, né, achando que ele ia resolver o problema, ela volta depois de uma semana e ela diz assim: por favor, eu gostaria que o senhor me explicasse o porquê dessa tua atitude. Eu não entendo o que o senhor fala daqui a uma semana. Eu quero resolver o problema do meu filho. E ele simplesmente diz assim: minha senhora, desculpe, é que eu adoro doces. E são 2 semanas que eu estou tentando diminuir os doces e eu não consigo. Então, como é que eu vou aconselhar o seu filho e dar uma receitinha de como ele vai deixar de comer doce, se eu não estou conseguindo? Eu só posso dar um conselho quando eu já não faço mais isso. Gente, eu achei essa historinha assim muito convincente para quem quer deixar, por exemplo, o vício de falar mal do outro, né? O vício de se queixar de alguém, porque eu fico imaginando, né? Uma vez, sabe, gente, há alguns anos, uma pessoa me procurou falando do marido. E ela dizia: porque eu não aguento mais, porque ele é assim, porque ele é assado. Aí eu disse assim para ela: você já imaginou se o seu marido vai a óbito antes de você? A mulher parou, me olhou profundamente e ela disse: eu não quero nem imaginar uma coisa dessas. Eu falei: então comece a imaginar. Porque se você se queixa tanto dele, um dia ele pode ir embora antes de você. E você vai lembrar das coisas que ele fazia que você não gostava. E você vai sentir saudades. Você vai sentir falta da arrogância dele, da chatice dele, do ronco dele,
de como ele fica perguntando, né? Onde você vai? Você demorou muito, porque você me deixou sozinho. De repente não vai ter ninguém para te esperar quando você voltar. Não vai ter ninguém para te dizer onde você esteve, porque você demorou demais, porque você me deixou aqui, eu sei lá onde você estava. As pessoas são mais importantes do que eu, porque que papel eu faço na tua vida? Aqueles dramas, né, que a gente conhece. E a partir daquele dia, essa também, né? Eu sei, meu bem. Eu conheço bem isso. Então, quando eu falei aquilo para a mulher, é como se eu tivesse falado aquilo para mim. E eu comecei a olhar para o meu marido de uma forma diferente. Eu falei assim: nossa, e se ele vai embora antes de mim? Né? Quem é que vai falar assim? Onde você teve? Você me largou aqui, sem comida. Aquelas tragédias, né? Agora eu vou fazer a carne que eu gosto e vou sujar todo o seu fogão. Nossa! Falei, pois é, não tem ninguém para me sujar o fogão, não tem ninguém para fazer a carne que ele gosta, né? Não tem ninguém que eu saio quando eu chego, ele fala assim, onde você teve? Precisa tudo isso? Então, a gente, antes de se queixar, vamos pensar um pouquinho, né? Porque a mesma queixa que eu tenho dele, ele pode ter de mim. Hoje, na espiritualidade, eu tenho certeza que alguém deve ter falado assim para ele. Seu Cir, o senhor tem saudade da sua mulher? Tenho sim. Das vezes que ela ia lá para o Seca, das vezes que ela ia lá para o Cantinho, das vezes que ela ia para o Noel. Então, da mesma forma também ele na espiritualidade deve estar pensando, né? Nossa, fui muito exigente, né? Apenas ela ia no Cantinho, apenas ela ia no Noel, né? Apenas ela ia trabalhar no espiritismo e de repente são duas pessoas, né? Que por conta muitas vezes de uma impaciência, uma intolerância, né? A gente vai se queixando para as pessoas, mas quando a gente não tiver mais o que se queixar, e agora vou me queixar de quê? Né? Aí podia me queixar da filha, né? Porque a filha faz isso, porque a filha faz aquilo, agora também não posso me queixar da filha. Então, não é? Então a gente vai pensando antes de se queixar, viu, gente? Porque a vida é muito melhor de ser vivida sem queixumes, né? E se eu ainda não consigo parar de comer doce, eu não vou dar o conselho para alguém para deixar de comer doce, né? Em primeiro lugar, eu vou conseguir deixar de comer. Aí sim eu dou o meu parecer quanto a este quesito de comer doce. Aliás, hoje estava uma delícia os doces do Seca. Maravilhoso. E é isso. Obrigada, dona Carmen. E obrigada, Joana, a todos que ajudaram a esse trabalho hoje, né? Porque foi maravilhoso. Muito obrigada a todos. A minha vontade é levar todo mundo lá para o Seca, mas não posso. Eu acho que a dona Maria Helena levantou a mão. Pois não, dona Maria Helena. Dona Maria Helena, microfone. Liguei? Ligou. Tá tudo bem. Agora Muito bem ouviu. lidar eu não sei muito bem lidar com isto aqui. Eu posso dizer para a dona Carmen, ela sente a falta da filha, claro, e cada vez vai sentir mais, porque já vai fazer 40 anos que estou viúva, e ontem chorei a tarde inteira a pensar no marido. É bem pior sem ele. E quanto mais passa, mais sinto a falta dele. Porque eu fiquei muito nova e tive que criar os filhos, nem tinha tempo para pensar no marido. Agora, os filhos também já estão grandes, têm a vida deles e eu estou sozinha e cada vez sinto mais a falta dele. Mas pronto, Deus sabe o que faz.
Eu estou pensando aqui na lição de hoje, que a gente critica muito os outros, critica-se a si também, a gente não olha direito. E eu ouvi uma palestra muito boa sobre mais ou menos esse assunto, que dizia o seguinte: no dia em que a gente trocar a crítica nossa própria e a dos outros, quer dizer, em vez de repararmos tanto nos erros que nós e os outros cometem, se a gente conseguir trocar pelo amor real, um amor que tudo suporta, nós temos a mudança que teve Pedro e Paulo. Pedro era todo genioso, todo doidão, qualquer coisa o irritava. Foi para a casa do caminho e aprendeu a amar. E Paulo também. Paulo esse já não era genioso, ele era combatente do cristianismo. No dia em que aprendeu a se amar e a amar primeiro o Cristo, acima de tudo, acho que ele fez uma conquista de, como ele dizia, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Só que esse amor é difícil. Com certeza a gente só conquista com os séculos, com os milénios. Acho eu. Porque é muito raro de encontrar, não é? Mas a gente não perde a fé, nem a força. Não é assim? A gente continua com fé de hoje não vou criticar ninguém. Ai, mas eu hoje já fiz isto. A gente tem que se achar que, na verdade, nós somos pessoas falhas, por enquanto. Senão não estaríamos neste planeta, estaríamos em alguma coisa melhor. É o que eu acho. Não sei se estou certa, mas acho que essa coisa não é só minha. Eu ouço muita gente a falar, né? E pronto. Não sei se concordaram comigo, se não, mas é o que eu tenho para dizer, tá bom? Um Obrigada, beijinho para dona todos. Helena. Obrigada, dona Helena. É muito bom ouvir a opinião de cada um, né? Acho que expande a lição dentro de nós, né? A visão Mas de esse cada amor um dentro dessa lição. de conquistar, esse amor. Está sem áudio, viu? A senhora desligou o áudio. Outra vez? Então tá Agora bom. ligou. Agora Obrigada. ligou. Obrigada a todos. Obrigada, dona Helena. Alguém mais quer se posicionar? A Mari, Léa, está ali, a Cris. A lição portentosa e lindíssima. Aqui sempre nos leva a retratar um pouco o perdoe, né? Não 7, mas 70 vezes, né? E com a mesma força que você julgará o próximo, você será julgado. Então, me veio essas duas grandes lições, né, dentro de mim, no sentido de que muitas vezes a gente aponta muito o dedo, quando, de uma certa forma, existe uma liga entre o que o outro fez e você, né? Porque quando a gente critica, talvez aquele ato tenha a ver com você também, dentro do que você está fazendo na sua vida, ou que você já fez, né? E a gente geralmente quer ser muito cruel com o outro, e às vezes o outro quer ser muito cruel com a gente, né? E a gente esquece um pouquinho a compaixão. Então, essa lição nos traz essa reflexão em relação a gente não reclamar tanto, e carpe diem, né? Aproveite o dia, o agora. Agora eu estou aqui, estou com vocês, daqui a pouco eu não sei, né? Então, que eu possa ter essa visão dentro do meu ambiente familiar, meu ambiente de trabalho, meu ambiente social, né? De ter essa consciência plena do que o que eu tenho exatamente é o agora, né? E o meu queixume contra qualquer pessoa vai ser uma perda de tempo, porque eu não vou mudar aquela pessoa. A única pessoa que eu posso realmente ter alguma ação direta é sobre eu mesma, né? A forma como eu enxergo esse irmão. Mas como nós somos imperfeitos, como foi colocado aí, a gente desliza muitas vezes nos queixumes, sim. Por isso que é necessária a vigilância, para que nos traga para o nosso plano, no sentido de, olha, vamos pensar melhor a situação. E ontem eu vivenciei uma situação de família que, quando eu li essa questão, eu falei, não, o senhor está brincando comigo, né? Então, é exatamente isso, né? A gente reclama, a gente exige muito do outro, né? E lá no fundo a gente sabe que nenhum de nós está no mesmo nível de águas, né?
e a gente às vezes está bem submerso ainda, não compreende muita coisa, mas a gente quer que o outro avance no nível que lá no fundo a gente sabe que ele não está, e às vezes nem a gente mesmo está. Então eu acho que é uma lição para a gente fazer uma reflexão muito conosco mesmo, né? Daquele velho conhece-te a ti mesmo, né? Para que a gente abra a nossa indulgência para o outro, por mais que ele tenha nos causado muita dor e muita tristeza. E aí é que mora o universo divino dentro de nós, para que a gente deixe esse universo desabrochar. E não é fácil fazer isso. Por isso que estamos aqui, a passo de tartaruga manca, né? Tentando avançar nessas virtudes e que exige esse trabalho interior muito hércules em cada um de nós. É muito difícil, mas as situações se mostram em nossa vida para que a gente exercite isso. E se a gente tiver vigilância, nós vamos ter esse ganho, esse aprendizado. É muito difícil, né? A gente vivenciar tudo que a gente vivencia e tentar aplicar essas leis divinas. Eu acho que as situações do dia a dia de cada um de nós mostram o quanto essas pequenas e grandes provas nos assaltam dia a dia. E muitas vezes a gente não quer ver. A gente põe debaixo do tapete e não quer se esforçar para isso. E às vezes a gente perde aquela oportunidade única de avançar. Porque eu não sei se amanhã eu estarei aqui para isso, né? E é isso, gente, eu passo a palavra. Acho que a Dona Maria Helena quer falar também. O microfone, Dona Maria Helena. Está sem microfone, verdade. Dona Maria Helena, a senhora deseja falar? Está sem o microfone, viu? Eu acho que ela não desligou, não tirou o microfone da última manifestação. Bem, de qualquer forma, se ninguém mais tiver colocações sobre essa lição, estaria no horário, né, da Dona Carmen, avançar com o Livro dos Espíritos. Hoje, Dona Carmen, nós ficamos de ver a lição 218 a 221, tá? Eu marquei aqui, eu não participei, mas eu marquei. Ideias natas, né? Você quer esperar mais um pouco ou você quer que a gente já comece a leitura? Mais alguém tem alguma reflexão sobre o texto? Ou a Dona Carmen pode avançar, gente? Todo mundo está meio quietinho ali. Eu acho que a senhora pode avançar, Dona Carmen. Então tá bom. Então nós vamos iniciando com a pergunta 218, que fala sobre ideias inatas. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos ideias inatas. Gente, é muito legal isso, né? Nós estamos estudando A Memória e o Tempo, né, do Hermínio Miranda, e ele fala, né, dessas percepções que nós temos de vidas passadas, né? E ele fala dessa divisão do consciente, inconsciente e o inconsciente profundo, e de como nós as utilizamos muito mais do que nós imaginamos, né? Quando você vai ver, você fala, principalmente quando a gente vê uma criança, você pergunta assim, aquela criança te dá um banho de algum assunto que você fala, gente, é só uma criança? Da onde que ele traz isso? Então, da sua caixinha preta, né? Que está lá no perispírito, e de vez em quando ela se sobressai. E ela nos dá este presente de podermos ter essas lembranças que nós nem sabemos que tínhamos, né? Mas elas fazem parte, sim, da nossa consciência,
porque ela sai do inconsciente e vai para o consciente de uma forma assim muito tranquila e totalmente imperceptível, porque ela não avisa, né? Mas ela chega até o consciente e a gente a utiliza de uma forma totalmente natural, né? E nossa, virou a página aqui. Desculpa, gente. Porque eu tô... Gente, a página virou sozinha. A 218A. A teoria das ideias inatas não é quimérica? Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. Muito legal, né, gente? Então, lembrando, né, que a gente nunca esquece aquilo que aprendeu. A gente pode deixar em estado latente, você pode não utilizá-la agora nessa encarnação presente, mas ela está latente no teu consciente e você pode sim utilizá-la em outros momentos, né? 218b. Deve, então, haver uma grande conexão entre as duas existências sucessivas. Nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes, e no intervalo de ambas o espírito pode progredir. Olha só, muito legal isso também, de saber onde progride o espírito. Será que é só quando reencarna? Não! Nós também progredimos no plano espiritual. Então, aquilo que nós aprendemos hoje e que é útil para o espírito, ele se mantém guardadinho e em algum momento ele pode retornar, né? Agora, é preciso também levar muito em consideração, gente, a gente não pode esquecer o quanto de tempo que eu fico no plano espiritual, na erraticidade, aguardando uma encarnação. Às vezes, olha só que coisa linda, às vezes a minha diferença de tempo de uma encarnação a outra é pequena. Então, é muito mais fácil, lógico, né? Eu mostrar coisas que eu aprendi em outras encarnações, porque o meu tempo na erraticidade é curto. Então, digamos, eu vou chamar de ideias fresquinhas, né? Então, é como se eu ainda tivesse o meu tempo de aprendizado na espiritualidade, ou aqui na minha experiência terrestre anterior, de ontem, digamos, né? Como é muito pequena, eu ainda me lembro assim perfeitamente. Isso acontece com... O Hermínio Miranda fala muito isso na Memória e o Tempo. Ele fala que, às vezes, até recordações de pessoas com quem nós já vivemos, familiares, amigos, seja lá quem for, situações que nós já vivemos, profissionalmente também, algumas coisas que nós já fizemos, né? A Mari tinha 4, 5 aninhos de idade, ela pegava o esguicho lá na casa da minha mãe e ela dizia que ela era professora de inglês. E ela andava pelo quintal da minha mãe dando aula, com o esguicho na mão, que era o microfone dela. Então, o esguicho era o microfone. Então, ela dava aula de inglês. E o meu pai falava assim, nossa, essa menina vai ser professora de inglês. E ela tinha tanta facilidade, né? Que quando ela tinha 7 anos, eu a coloquei na cultura inglesa, onde ela fez carreira, né? Porque aí ela ficou até terminar todos os cursos, né? E é lógico, ela tinha muita facilidade, muita. E meu pai falava assim, da onde que essa menina trouxe isso? Eu falava, pai, de outras encarnações, né?
Então, esse é um exemplo assim muito típico, né? E muito fácil da gente guardar, mas é muito significativo, né? Porque assim como ela com o inglês, nós todos podemos ter sim essa facilidade em outro setor da vida, né? Porque ainda o nosso tempo que ficamos ali na erraticidade foi pouco, relativamente pouco, pequeno, até nós reencarnarmos de novo, né? Então, nós trazemos isso com mais facilidade. E a 219, ele diz assim: qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, em estado prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo e etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma nem tem consciência. De onde queres que eles venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Lindo, né? Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, gosto pelas artes? Sim, desde que se tenha desonrado esta faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito queira exercer outra, que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Sensacional, né, gente? Então, de repente, você foi, sei lá, um engenheiro. E nessa encarnação presente, você não vai poder exercer a profissão de engenharia porque você a utilizou de uma forma errada, de uma forma, digamos, incompleta, eticamente imoral. Então, vem todas as oportunidades de você ser engenheiro nessa encarnação, mas você diz, não quero, não tenho aptidão para engenharia. Meu pai sempre dizia que ele queria que eu fosse médica pediatra. E eu não fiz pediatria, não fiz medicina. Mas eu a vida inteira cuidei de doentes. E eu cuidava assim de doentes que eu nem sabia de onde eu tirava aquela ideia de fazer tal coisa na hora de cuidar daquelas feridas. Eu não sabia de onde eu tirava. Mas eu sabia fazer perfeitamente. E cuidar assim no sentido de ver os sinais vitais, né? E eu falava assim, olha, vamos logo porque, ó, você tá com isso, e a gente precisa correr para não acontecer isso. Então a gente dava risada, né? Alcir dizia que eu era não era pseudo, sei lá como que ele falava, que eu era queria ser médica, mas não podia, né? Uma pseudo sábia em medicina. Eu falava, não, meu filho, eu não sou pseudo sábia em medicina, não. É que isso vem e eu não sei de onde, né? Então, de onde será que viria? Talvez um caso destes, né? Em algum lugar do passado, né, eu exerci de uma forma errada. Mas era uma coisa muito interessante, né? De como eu tenho essa facilidade de... entre aspas, de fazer uma anamnese, eu falo, gente, que horror, da onde vem isso? Né? E a gente para pensar que está ali na caixinha, né? 221 é uma lembrança retrospectiva que deve o homem mesmo do estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito, antes de encarnar, mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. É verdade, né, gente? Às vezes a gente sabe das coisas, assim, no sentido de dizer, né, foi Deus que marcou presença nesse momento na minha vida, ou nesse fato, né, que aconteceu, mas a gente ainda é meio, né, endurecidinha. 221A. É a mesma lembrança que se devem
certas crenças relativas à doutrina espírita encontradas em todos os povos. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte e é esta uma prova da sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. Coisa linda, né? Gente, nós estudamos agora, terminamos o livro no sábado, sobre a grande espera, que é a história dos essênios, né? E a história dos essênios, ela é maravilhosa porque ela conta como os essênios aprendiam a cuidar uns dos outros e cuidar daquele povo, né, onde eles viviam, através de plantas, através de preces, através de coisas muito, muito simples da natureza. Eles viviam de uma forma muito simples. Então, isto que se fala, né, das nossas ideias inatas de usar esta ou aquela situação para alguma, digamos, aqui como ele fala, de cura, de repente a gente pode imaginar, né, quantas vezes nós passamos pela cultura essênica, quantas vezes nós passamos ali. Tem um livro do Leon Denis que fala sobre a história. Esqueci agora como é que chama aquele lugar. A história da França, né? Não me lembro agora, mas depois eu vou lembrar. E aí a gente fica pensando onde que essas pessoas ali na floresta aprendiam a utilizar aqueles ungüentos, né, para fechar feridas, aquelas macerações, né, que macerar a folhinha, né, para fazer um curativo ou para fazer um chá, né, são coisas que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. E você diz assim, nossa, eles falam nos livros, né, nesse livro especialmente, ele fala de como eles aprendiam a lidar com as pedras, né? Com os cristais. E eu acho isso, falei, gente, uma coisa tão linda, né? E tão simples e tão antiga, e as pessoas ainda têm algumas dificuldades, né? De usar como terapia, né? Uma terapia de cura, uma terapia de ajuda, uma terapia que vai te levar para um momento melhor. E é isso, gente. Eu gostaria muito que vocês fizessem algum comentário, fizessem alguma pergunta, que a Joana está aí para responder. E depois ela vai trazer a Santa Joana, né? Onde eu falei para o doutor Valdemar, a Santa Joana, doutora, a Santa Joana. Obrigada, dona Carmen, mas estou longe desse santa, viu? Meu Deus. De qualquer forma, gente, dona Carmen leu essas 4 aí poderosas questões, né? E eu leio, quando dá, eu sempre tento ler o Miramês lá. E a questão 219 tem um comentário bem interessante do Miramês, que eu acho que vale a pena ler para vocês, antes da gente finalizar com a vibração. Tá bom? Então, vamos lá. Em relação à questão 219. O espírito muda de corpo como se muda de roupa. No entanto, o agente de luz é o mesmo, e a lei permite a variedade de instrumentos de carne ou de corpos, para melhor desempenho da alma e enriquecimento das suas experiências a caminho da luz. É de se notar grandes conhecimentos em criaturas sem nenhuma escolaridade naquela existência. Onde adquiriram tais verdades? Somente a reencarnação pode dizer que esses conhecimentos vieram do passado em vidas sucessivas, de modo que eles afloram no presente para mostrarem, no silêncio da vida, que existe a reencarnação, ou pelo menos para os célicos a pensarem. Esse fenômeno se vê em escritores chamados autodidatas, em oradores fluentes, em políticos fecundos e mesmo em filósofos. Enfim,
Em todos os ramos da ciência, da filosofia, da religião, se encontram esses personagens que nos fazem meditar. A bagagem vem do passado, onde eles aprenderam todas essas coisas. Mesmo em uma existência sem frequentar escolas, o espírito relembra o aprendizado, em muitos casos, com a ajuda dos espíritos guias. Um exemplo valioso é o caso de Jesus. Ele não estudou nas escolas humanas e tinha todos os conhecimentos que os humanos todos juntos pudessem reunir e ainda muito mais, porque do que falou e que de alguma forma ficou registrada nos evangelhos há 2000 anos, ainda se encontra atualizada, porque é a base da filosofia universal. Somente a ignorância nega esse poder do mestre. Ele veio nos ajudar a viver melhor e foi expulso pelos pseudo-sábios. Se tornasse a voltar aos nossos dias, quando escrevemos essa página, é bem possível que os novos fariseus tornassem a crucificá-lo. A sua grandeza era tamanha que naquela época já se dizia o mestre. Eles não sabem o que fazem, não são maus, mas ignorantes. Vamos escutar esses sábios inatos, pois eles trazem muitas coisas importantes para o nosso bem. Vários deles deram a própria vida na sustentação da verdade, como no caso de Sócrates na Grécia. O passado está sempre ligado ao presente, e quando necessário, derrama neste o seu manancial de luzes em favor dos que vivem no mundo. Entretanto, é bom que observemos se o que nos vem à mente é realmente educativo. Não o sendo, é de bom alvitre que o recusemos, para não cairmos em novas tentações. A doutrina codificada por Allan Kardec é escola para todas as almas, de modo a instruí-las, preparando-as para a volta ao lar espiritual. Quanto tempo ganharemos com essa instrução? Sabemos que muito tempo. Se algum dia surgir em nossa mente pensamentos negativos, não precisamos nos preocupar com esse fenômeno. Isso é natural no ser humano. Procuremos corrigi-los, sem culpar os outros pela infestação deste mal criado por nós mesmos. Comecemos a corrigir, que todo trabalho de iluminação tem o apoio de Deus, e as mãos invisíveis nos ajudam de todas as formas. Demos campo fértil às nossas boas lembranças do passado, sufocando as más logo que surjam. Todos os grandes místicos passaram por este processo de limpeza. Vejamos a palavra de Paulo. O que quero, não faço, e o que não quero, isso eu faço. Paulo, Romanos, versículo 7, capítulo 7, versículo 15. Eram pensamentos do passado que brotavam em sua mente vigorosa, induzindo ao mal as contradições. Mas ele lutou e venceu a si mesmo, acendendo a luz no coração, instalando a harmonia na consciência. O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Esse é o Miraculous. Poderosa. Senhora. Ô, Joana, eu estava olhando aqui, a 222, ela é enorme. Ela tem poderosa. 3 folhas. Aí, o que eu vou sugerir para a gente? Se nós fizermos a leitura em casa da 222, que é bem longa, e trazer algumas dúvidas, né, e que muitas vezes a gente tem, e aí a gente estuda a semana que vem, fala um pouco sobre ela, tirando... Ela é bem longa. E depois Gigante. A gente faz a 222, mas só comentário, porque o pessoal vai ler, e depois a gente lê a 223, 24 e 24A. O que você... E tem a 24B também. Tem 224A e B, e a 23.
e fazer o comentário da 22. O que você acha? Eu acho a 22 bem longa, dona Carmen. Talvez a gente fique só com ela, para que a gente, né, leia todo o texto, que são várias páginas, né? E a leitura trazer as pontuações, né? As nossas dúvidas, ou aquele trecho que nos trouxe mais reflexão. E eu acho melhor ficar na 22 só, muito longa. Tá bom. Né? Então, Combinado. Já vou anotar aqui só 222. E é bem longuinha, pessoal. Vai ter que ter um tempinho a mais aí na semana para poder dedicar essa 222. 3 patinhos na lagoa. 3 patinhos na lagoa. Podemos dar continuidade, Joana? Podemos sim, Elzinha, por favor. Obrigada. De nada. Então, vamos serenar os nossos corações. Vamos recapitular um pouquinho o que aprendemos hoje. Vamos tentar fazer como Paulo, aprender a amar. Vamos apontar menos o dedo para o nosso próximo. Vamos ter mais compaixão. E vamos aproveitar o agora, o que temos nesse momento, e que um dia, talvez, sentiremos muita falta. Então, orai e vigiai. Existe um universo dentro de cada um de nós. E lembremos que aprendemos hoje, que as nossas percepções de vidas passadas nós utilizamos muito. E que hoje aprendemos com Dona Carmen que temos uma caixinha preta dentro de nós. E assim, com os nossos corações abertos para o amor, vamos dar continuidade com a Joana e com os nossos amigos da espiritualidade. Graças a Deus. Obrigada, irmãos, pela presença. A lição hoje foi de grande beleza para todos nós. Quando nos traz o reclame, por que reclamar? Quando cada um de nós recebe a oportunidade de crescimento através dos desafios, através da rotina e das questões que se repetem na vida de cada um de nós. Por que o reclame? Por que ir contra a lição que nos é dada para que a gente avance? Vigiem suas consciências. Aprendam. Vivenciem cada evento numa plenitude que cabe a cada um de vocês. Avance em cada ponto. Não paralise na dor, na tristeza, ou no que te impacta, dentro da sua vontade, porque o Pai vai além. Ele nos dá a oportunidade de avançarmos através dessas provas e lições cotidianas, que muitas vezes nos tiram do sério. Agradeça, irmão, por isso que você está passando agora. Tente olhar com os olhos divinos, com um coração de amor, para compreender a situação, muito além do que ela é, para que você avance espiritualmente e te engrandeça no caminho que Deus te prepara. Julgar o outro é muito fácil, apontar. E quando nós apontamos, estamos reconhecendo no outro a nós mesmos. Não esqueçam disso. Mas o amor, a indulgência, a compaixão nos leva a sermos menos rigorosos. Ou que sejamos rigorosos conosco mesmo, para que a gente avance. Então, o rigor deve sempre começar conosco.
para que a gente aprenda a ter uma visão maior, além do fato em si. Para que a gente possa entender que a indulgência que queremos conosco é a mesma que devemos ter com o irmão. Então, que cada um de nós aqui, encarnados ou desencarnados, somos irmãos nesse aprendizado de alma. Reclame menos e trabalhe mais. Não tenha tempo ocioso. Tenha tempo de servir. E aí descobrirá esta leveza de avançar e de ampliar seus horizontes frente à lei divina. A Terra hoje precisa de cada um de nós. E para que o universo e o planeta receba as melhores vibrações, é preciso que tudo inicie dentro de cada um de nós. A vibração que eu tenho durante as 24 horas do dia é a que eu lanço no universo. Então, acautele-se nos seus pensamentos. Eleve o seu pensamento sempre ao nosso Mestre Jesus. Terás pensamentos infelizes, mas a mão divina estará contigo, se tiverem a vigilância de mudarem o pensamento. Então, o que eu vibro, o que eu penso, eu emano para o universo, para o planeta Terra. E hoje o compromisso de cada um de nós é enorme consigo mesmo e com o planeta. Então, deixamos os queixumes de lado e abracemos essa tarefa de sintonizar com o Mestre Jesus, com Maria Santíssima e com o Pai Maior, para que possamos fazer o melhor de nós, para nos auxiliar e auxiliar o planeta. Amem incondicionalmente quem quer que seja, dos afetos aos desafios. Auxilie sem preguiça. Abrace a tarefa como a única ou a última de sua vida. Pena. Faça por merecer aqui estar. Abrande seu coração. E abrace o irmão com todo o seu amor. Neste momento, que vocês todos recebam o abraço fraterno, amoroso e luminoso de Maria, amparando cada um de vocês em seus lares, onde quer que esteja. E sintam a força desse amor. Unam-se em um só pensamento de luz, de união e de paz. E abracem a Gaia com esse sentimento de plena doação,
que a luz se espalhe em cada recanto do planeta e que nossos irmãos sintam essa luz adentrando em seus corações, em seus lares, acalmando, iluminando e trazendo uma leveza e uma esperança de dias melhores, com o esforço e o trabalho de cada um. Agradeço a vocês pela disciplina que têm feito e têm demonstrado neste encontro dominical, deixando seus afazeres para estarem aqui reunidos. Obrigada a cada um de vocês. E é que a luz divina invada os seus lares e deem a vocês a esperança que precisam para continuar a jornada que abraçaram. Graças ao Pai. Que assim seja. A gente agradece a todos vocês que aqui estiveram, essa vibração pelo nosso planeta, em nome de Jesus, para que todos tenham um final de domingo na paz, e que para darmos prosseguimento à segunda parte, a gente agradece a todos, e eu passo então a palavra para o Vanderlei, para que inicie os trabalhos da assistência fraterna.